Olá, amigos e amigas do nosso canal Os Filhos de Francisca, nosso pod Transcendência. Eu queria falar com vocês hoje um pouquinho sobre Jiddu Krishnamurti, um dos seres acionados, que nasceu em 1895, portanto no final do século XIX, na Índia. Jiddu Krishnamurti, já aos 16 anos de idade, teve sua iniciação na Sociedade Teosófica, da qual se tornou um dos dirigentes. É interessante como Krishnamurti vai nos concitar já naquela época, no início do século XX, vai nos concitar a mudar as nossas atitudes, a mudar os nossos comportamentos. Em uma de suas obras ele vai dizer da seguinte forma em relação a isso. Prestem atenção. Não podemos continuar a viver como estamos vivendo, numa batalha contra nós mesmos. A sociedade é vós, e vós sois a sociedade. A estrutura psicológica da sociedade foi criada por cada ser humano. E nessa estrutura psicológica, cada ente humano se vê aprisionado. E enquanto o ser humano não quebrar dentro de si mesmo, completa e totalmente, essa estrutura psicológica, não será capaz de viver pacificamente com intensa percepção da realidade. Interessa-nos, pois, promover essa mutação em nós mesmos, como entes humanos, não isoladamente, porém em nossas mútuas relações, as quais constituem a sociedade. Porquanto, olha o tanto que isso é importante, necessitamos de paz. A paz e a liberdade são uma necessidade absoluta, porque nada pode florescer, funcionar plena e completamente, a não ser na paz. E a paz só é possível, E ela não é possível, por sinal, sem a liberdade. Aí a gente pode entrar naquele dilema, entre filosofia transcendentalista, que é o caso de Krishnamurti, e filosofia existencialista. Olha só, o Krishnamurti transcendentalista está dizendo isso aqui, que necessitamos de paz e que a paz e a liberdade, são necessárias, certo? Para a gente conseguir viver bem. E um filósofo existencialista que eu já disse anteriormente para vocês, chamado Jean-Paul Sartre, também do século XX, já posterior a Krishnamurti, vai dizer na sua filosofia existencialista, que é o oposto do transcendentalismo, O existencialismo acredita que tudo é o aqui e agora, não existe o além. Mas Sartre vai dizer, a sua filosofia existencialista, todos nós somos condenados a nascer livres, porque sem a liberdade não há condição, de se ter felicidade. Então olha como as coisas se casam, olha como o transcendentalismo casa com o existencialismo. Portanto, quando eu digo, olha, não há separação nessas formas de pensamento. Há uma unicidade em tudo. O que a gente não pode é dicotomizar as duas coisas. Todas as coisas estão conectadas, Esse cosmo, essa inteligência amorosa, inteligente, que criou tudo, A sociedade humana, a cultura humana convencionou a chamar de Deus, mas na verdade é uma energia cósmica que criou tudo e se criou tudo, portanto está em tudo,
está dentro de nós e não fora de nós, tá? Vai defender a ideia da unicidade, e a unicidade é uma ideia filosófica, né? Então, não há como separar essas duas coisas. Se a gente faz essa dicotomização de transcendentalidade, né, de transcendência com imanência, de mundo metafísico com mundo físico, a gente se desconecta e nós não podemos nos desconectar. Nós todos estamos numa teia única, todos temos a mesma origem, né? Do mesmo pai, mãe amoroso, inteligente e criativo. Denominem conforme suas religiões, conforme quiserem, mas a verdade é essa, né? É esse cosmo, essa magnitude cósmica, né? Vibratória e que transcende a toda a razão humana, é que criou tudo. Dele nós somos origem, dele nós temos o DNA e, portanto, né, ele está em nós. Nós precisamos ter clareza disso. Então, olha como que casa o pensamento de Krishnamurti ao dizer, olha, sem a liberdade não há paz, ambas precisam existir. Olha o que Jean-Paul Sartre vai dizer, nós nascemos condenados a ser livres. Então, são essas amarras psicológicas criadas por nós, seres humanos mesmos, né? É que rompeu com essa liberdade natural com a qual nós nascemos.